Toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. A água dos oceanos, a água dos reservatórios, a água subterrânea, a água no estado sólido, nas calotas e geleiras, água no estado gasoso, na atmosfera. Nós estamos vendo aqui esse lago artificial, é um açude, reservatório. E a vida precisa de água a todo instante. A vida de água doce nas terras emersas, ou seja, fora dos oceanos, e a vida de água salgada nos oceanos e mares. Uma vida não sobrevive no ambiente da outra. Aqui nós estamos vendo essas plantas com as folhas mais largas, são plantas aquáticas. E elas nasceram aí depois que a água foi represada nesse ponto. Enquanto que a gente vê pelo meio algumas plantas que não são aquáticas, que nasceram aí quando não existia água. Quando não existia água. E o resultado é que elas vão morrer. E por que essas plantas ainda não morreram? Porque faz apenas 15 dias que essa represa chegou nesse ponto. Enquanto que lá para o meio da represa, se teve alguma planta dessa que nasceu aí, a partir das chuvas de janeiro, quando não tinha a represa, quando a água não está represada, morreram. Porque elas foram totalmente submersas. Não tinha como respirar, tirar a luz do sol. E aqui nós estamos vendo essas plantas, como a gente já disse, floridas, miudinhas. São plantas que não nascem na água. E o que vai acontecer com ela? Por enquanto elas ainda estão respirando. Grande parte do corpo fora de água, da água. Está respirando. Está recebendo luz solar na medida certa, mas não consegue processar satisfatoriamente, por exemplo, a fotossíntese. Porque a fotossíntese é um processo proporcionado pela luz solar, mas também com a presença de água. E a água das plantas é coletada do solo úmido pelas raízes. E aí essas plantas não estão coletando água, não estão coletando nutrientes minerais, porque elas estão num ambiente inóspito, não são plantas aquáticas. E o resultado é que elas vão morrer. E a água? A água é um dos 4 elementos da natureza. As plantas e os animais têm cerca de 60% do seu corpo constituídos de água. Como a gente disse, água doce nas terras emersas, aqui onde nós estamos. Mas tem que ser água doce limpa. E a gente vê esse açude aqui numa área rural, aí diz é água limpa? Não é. Não é suficiente, não é limpa o suficiente para a gente beber. Por exemplo, a gente que eu digo, os seres humanos. E o gado? O gado que está aí bebe. Mas não quer dizer que eles estão se mantendo sadios com isso. Eles estão criando em si, no seu corpo, muitas doenças causadas inclusive por plantas que são verdadeiramente tinguis, que matam os animais. Depois que elas, vamos dizer, há uma decomposição por conta da água, o grande excesso de água para elas, elas vão apodrecer e vão criar micro-organismos, atrair micro-organismos. Isso tudo vai
para o estômago do animal que bebe esse líquido, e com certeza ele não tem saúde. Enquanto que um bovino que se alimenta que bebe água boa, limpa, água doce, sem esses ingredientes que a gente falou aqui, dessa sujeira, pode viver 30 anos. Um animal que bebe esse líquido aqui, mesmo com toda a verdura para comer, se alimentar, ele não passa mais do que 10 anos de vida. Ele começa a definhar, porque cria uma infinidade de doenças no seu organismo por conta do líquido que ele bebeu. E a gente disse, era preciso que acontecesse esse assunto dessa forma para a gente entender isso? Não. O homem racional, ele sabe disso, basta observar o que acontece com a vida, no caso dos animais que bebem esse líquido. E se nós bebermos? Durante muitos anos, nós aqui dessa área bebemos isso aí sem nenhum tratamento. Mesmo porque não existe tratamento até hoje para transformar esse líquido aí em água potável para se beber. E nós vamos andar um pouquinho aqui às margens do lago e vamos mostrar duas vasilhas, garrafa PET, transparentes, que foram usados para armazenar esse líquido, provavelmente usado para a pescaria, onde se faz um buraco na vasilha, se faz um buraco e bota farinha de mandioca aqui dentro e bota no meio do açude aí para atrair as piabas, que são peixes pequenininhos que nascem em grande volume nessa área. E a gente sabe que mesmo depois que essa água atinge esse teor de impurezas, esses peixes deixam de se reproduzir satisfatoriamente, deixam de crescer. Quer dizer, a água da chuva era água boa, limpa. Mas quando se chocou no chão, adquiriu vários elementos do solo, do chão, que não fazem parte da água. Aí passou a ser uma sopa, esse líquido, com nutrientes minerais que não existem na atmosfera e portanto não tem na água da chuva, e matéria orgânica decomposta, fezes de animais, plantas que se decompõem na água, o próprio excremento dos peixes, sapos, tudo aí dissolvido. E a gente vai mostrar, dar um close aqui na água. É uma água marrom, que até cria uma crosta na superfície do plástico. O plástico que era transparente ficou da cor da água. E não precisa nem de um microscópio para ver a quantidade de elementos estranhos que tem nessa água, que, como a gente sabe, vai para o estômago do animal quando ele bebe esse líquido. Ele bebe aqui nas margens. Aí a gente escuta muito por aí, né, muitas instituições dizendo, nós fazemos tratamento de água, uma série de equipamentos. O que causa mais surpresa nisso tudo é que essa água poderia ser coletada da nuvem sem nenhuma dessas sujeiras. Quer dizer, se a comunidade acadêmica está tratando água, está tratando água doente, não é água sadia. Como é que ela vai tratar a água da chuva? Se a água da chuva não tem nenhum desses ingredientes que ela diz que torna a água impura, que torna a água doente. E alguém pensa que é só água para o homem beber, não é não. A gente está mostrando aqui o caso do animal, do gado no caso. Que o homem dá esse líquido, oferece esse líquido, e que traz muitas doenças. Quem é que vai tratar uma quantidade dessa de líquido para o animal beber? Então não era mais fácil esse homem captar essa água sem essa sujeira? Porque não precisava de tratamento. É água do jeito que foi criado pela natureza.
Então existe sim tecnologia para captar essa água diretamente da nuvem sem essas doenças. Mas o homem quer ganhar dinheiro em cima do problema. Cria o problema, às vezes por imediatismo, armazenando esse líquido no chão a céu aberto, que vai desaparecer mesmo assim, sendo altamente contaminado. E à medida que esse líquido vai evaporando para a atmosfera, ele vai evaporando sem essas impurezas, sem essa imundície que está aí. E chega na nuvem mais limpa, ou seja, limpa. A gente está até falando desse açude que é no meio da área rural, mas existem grandes açudes desse aí que recebem esgotos por intermédio dos rios, veneno da lavoura, derivado de petróleo, lixos diversos, tudo na água. Aí o homem vai e diz, não, nós vamos tratar. Depois que transformou a água da chuva, que era pura, limpa, em lixo, agora vai ganhar dinheiro para tratar a água. Eu quero ver tratar essa água para botar na agricultura. Ou vocês pensam que a agricultura também não é um ser vivo que necessita de água limpa? Então a gente vê que o mundo está perdido mesmo. Não tem como se a gente conseguisse sobreviver, ou viver, porque sobreviver não é vida, como viver nesse planeta até o ano 2200 com essa estrutura tecnológica criada pelo homem, pelo Homo sapiens, que sabe que e não sabe tudo.